Agora você confere o quadro Direito em Ação. E para tratar desse assunto, aqui do meu lado, o advogado Moacir Nascimento Júnior. Doutor, bom dia. Bom dia, Nájila. Bom dia. Bom, antes da gente entrar de fato nesse tema, eu gostaria que o senhor explicasse, porque eu tenho certeza que para muita gente essa nomenclatura, alienação parental, ainda é um pouco estranha, um pouco desconhecida, enfim. A alienação parental, primeiramente, ela surgiu nos Estados Unidos em 1985. Mas aqui no Brasil ela teve a sua edição da lei, né? Passou a viger a lei a partir em agosto de 2010, que a alienação parental vem a ser as situações psicológicas que são submetidas à criança ou adolescente, em detrimento do seu genitor, do seu pai ou de sua mãe, por conta do seu guardião, né? Que vem colocando situações psicológicas, trazendo situações que coloquem em afronta o filho com o seu pai ou a sua mãe. Geralmente isso acontece mais partindo da mãe, porque geralmente os filhos costumam ficar com a mãe quando o casal se separa. E muitas vezes, até para a gente falar de uma forma mais simples, para que o telespectador ele possa entender. E muitas vezes esse filho, essa criança, esse adolescente, ele manifesta o desejo de se aproximar, no caso do pai, que já não mora mais com ele, mas a mãe tenta de algum modo fazer com que isso não aconteça. É mais ou menos assim, doutor? Acontece mais ou menos dessa forma. Mas, em muitas situações também, quem na grande maioria detém a guarda da criança é a mãe, isso pode ocorrer por parte da mãe. Mas também, deixando aqui bem claro, que pode acontecer por quem tenha a guarda da criança. Tanto pode ser o pai, quanto pode ser a mãe. Então não há uma situação objetiva, né, para quem venha a cometer essa situação. Geralmente ocorre sim, porque para quem tem a guarda da criança. Isso é um poder de família? Sim, não. O poder de família, ele vem tratando dessa situação como? O poder de família ele é o poder que tem o pai, tanto a mãe, quanto a obrigação de guarda do seu filho, enquanto estes são menores ou incapazes, né? Então o poder familiar ele está ali para proteger a sua prole, enquanto menor ou incapazes. Agora há pouco o senhor comentou que na verdade esse tipo de alienação surgiu em 1985? Isso, nos Estados Unidos. Ou seja, já há algum tempo, mas aqui no Brasil faz pouquíssimo tempo que a gente pelo menos trata de uma forma mais ampla desse assunto. Que outro nome a gente poderia dar a essa alienação parental? Por exemplo, eu dei o exemplo agora da mãe que às vezes tenta fazer com que o filho não se aproxime do pai. Isso posso chamar de um bullying, por exemplo? Não necessariamente, né? Porque o bullying ela trata de um outro aspecto. Mas essa questão da alienação parental é justamente para poder retirar o convívio da criança, seja do pai ou seja da mãe. Tratando de situações como, por exemplo, colocando o detentor da guarda do filho para morar em um local altamente distante do seu pai ou de sua mãe, trazendo uma dificuldade para poder ter aquele contato diário. Como outro exemplo também, que são uma causa de alienação parental, colocando situações na mente daquela criança, dando a entender que o seu pai ou a sua mãe age de uma forma para que ele não venha a ter uma aproximação com o seu genitor, fazendo com que a criança crie um certo rancor para ter por perto ali aquele contato familiar. Aí a gente já fica imaginando o psicológico dessa criança, né, dessa pessoa que passa por isso, porque certamente o psicológico fica, poxa, eu não quero desagradar esse lado, mas também não quero ficar distante do outro. Então fica ali numa cilada, ou seja, num beco sem saída. O que eu faço agora? Aí eu já pergunto para o senhor, sendo confirmada a alienação parental, existe uma punição? Eu tenho que procurar um advogado para contar o que está acontecendo? Qual é o caminho? Primeiramente, deve-se procurar o seu advogado de sua extrema confiança, e relatar o que está acontecendo.
Sendo comprovada a alienação parental, qual a penalidade? Bem, a penalidade ela pode vir de uma advertência, que é sendo uma situação mais branda, como sendo uma situação mais grave, que é até a perda do poder familiar. Vale ressaltar também que, havendo a comprovação, pode haver a passar de uma guarda para a guarda ser compartilhada. Vê aí que teve uma situação que passou para a guarda compartilhada, havendo um total contato entre pai, filho, mãe e filho. Então é uma situação que só coloca em risco a integridade psicológica da criança. E aí eu acho muito válido lembrar, doutor, pode ser até um outro tema, mas acho necessário encaixar que quando o casal ele vai se separar, é necessário pensar não só nos dois, no homem e na mulher, mas se tem filhos, é extremamente necessário pensar nessa criança ou nessas crianças e principalmente no futuro para não acontecer esse tipo de coisa, correto? É uma situação muito delicada quando se envolve a questão de divórcio, principalmente havendo crianças. Tanto é que isso coloca em risco a integridade da criança, traz uma situação muito delicada, muitas vezes pode ser necessário a interferência também de assistente social, justamente por toda essa situação que a criança vem passando, vendo os seus pais em uma situação dessa, né? Mas é só para completar, qualquer situação que é necessário procurar o caminho da justiça, eu acho que a melhor coisa é procurar um advogado de fato, que você reconheça a competência e, claro, como disse o doutor, que você tenha confiança. Doutor, aqui a gente encerra esse tema desta terça-feira, lembrando, claro, mais uma vez, se você tem algum questionamento, alguma dúvida, inclusive sobre esse assunto abordado nesta terça-feira, você pode mandar sua pergunta, seu questionamento para o nosso WhatsApp, que a gente vai repassar para o doutor Moacir e ele certamente vai responder a sua dúvida. 99911-2111. 99911-2111. Doutor, muito obrigada. Até terça-feira que vem. Até terça. Obrigado, Nájila. Bom dia.